Minha madrinha Maledite. Ana e Matheus, boa noite. Adoro o canal de vocês. Tenho um relato de Maledite que só me dei conta que minha madrinha era uma há pouco tempo, por causa dos relatos que eu vi no canal. Vamos lá, é longo. Todos os nomes já estão trocados, ok? Ok, muito obrigada, um beijo pra você. Eu tenho 29 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu não sei muito bem quando a minha mãe conheceu a Maledite. E minha mãe, que hoje já tem 60 anos e já teve um derrame, não soube me contar os detalhes. Mas elas foram amigas mais de 30 anos. Eu sei que quando a minha mãe veio da Paraíba para o Rio de Janeiro, ela acabou parando num bairrozinho de Nova Iguaçu que eu prefiro não falar. Porque vai que o povo conhece, né? Era um daqueles típicos lugares que podia chamar de roça, onde só tinha mato, uma casa lá, outra cá, e o povo fazia compra nas mercearias, porque mercado grande não tinha na época. Essa fase da vida da minha mãe é muito triste, e pelo que ela me contou, ela saiu do Nordeste com 17 anos e já saiu amaldiçoada pela minha avó, que disse que ela ia chorar lágrimas de sangue aqui. Minha mãe, cheia de fogo no fiofó, veio assim mesmo, para ficar na casa de uma irmã, que já era casada e já tinha uma família formada. Acontece que essa irmã dela, claro, não ia querer a minha mãe, sem estudo, sem saber fazer nada, e em casa há muito tempo, né? E tratou de arrumar um pretendente para ela. Era um cobrador de ônibus. Minha mãe não foi com a cara dele e disse que não ia rolar. A irmã dela a pôs para fora de casa, com as trouxas e tudo. Simples assim. Ela foi pro ponto de ônibus e ficou sentada, sem saber o que fazer da vida. Até que parou um homem bem mais velho e perguntou o que aconteceu. Se ela estava bem, se ela estava com fome. Ela não conhecia aquele homem, mas ela estava tão perdida que entrou no carro dele. Ana, ele a levou para um motel e a estuprou. Minha mãe era moça, não sabia nem o que era motel, e esse desgraçado fez isso. Depois ele a levou para casa para morar com ele e com a mãe dele. Ele trabalhava consertando televisão e rádio, e eles moravam nos fundos da casa da mãe dele, que por sinal foi uma maledite na vida da minha mãe. Como minha mãe não tinha para onde ir, era uma besta, né? Deus que me perdoe, mas era uma besta. Achou que aqui as coisas funcionavam assim. Ficou morando com ele e teve aos 18 anos o meu irmão mais velho, que já é falecido, que vou chamar de Léo. Aí ela conheceu a Maledite. Parece que ela morava no mesmo bairro e tinha 2 irmãs, moravam todas próximas. E quando as coisas não estavam boas para minha mãe, parece que elas se juntaram e moraram juntas. Minha mãe, a Maledite, que virou madrinha do meu irmão, e uma das irmãs da Maledite. Passou um tempo, minha mãe arrumou um emprego de doméstica num bairro mais classe média daqui, e a patroa era muito boa para ela. O filho da patroa, que vou chamá-la de Rosa, o filho da patroa brincava muito com o meu irmão, que ela deixava a minha mãe levar sem problema, quando ela não achava alguém para olhar. Passou um tempo, a minha mãe largou de vez aquele traste do pai do meu irmão. Largou ele para lá e conheceu meu pai, que era porteiro, e foi logo morar com ele. Quando ela foi morar com ele, não sei por que ela não pôde mais trabalhar na Dona Rosa, mas deixou indicação para Maledite trabalhar lá, porque ela limpava muito bem, era responsável, não tinha filhos, e ela foi para lá e dormia lá quase todo dia. A Maledite ficou noiva, mas isso não a impediu de ir para a cama com o marido da Dona Rosa quando ela viajava a trabalho. Sim, a sem vergonha, de acordo com o que minha mãe conta, às vésperas do casamento dela, passou a noite com o marido da patroa, só para você ver o tipo de pessoa que ela era. E do marido da patroa também, né? Traste. Meu pai não gostava muito do meu irmão, Léo. Primeiro que não era filho dele. Segundo, meu irmão era bem negro e meu pai é racista. Ai, povo! Um dia, a Maledite foi lá na casa da minha mãe, junto com o marido, levar um recorte de jornal.
onde mostrava uma reportagem de um enteado que tinha matado o padrasto a facadas. Peraí. Um dia a Maledite foi lá na casa da minha mãe, junto com o marido, levar um recorte de jornal onde mostrava uma reportagem de um enteado que tinha matado o padrasto a facadas e ainda falou: "Olha, isso pode acontecer com você." Eu até hoje não entendo como ela fez isso. E a minha mãe manteve a amizade. Só para encurtar um pouco, a inveja da Maledite era tanta que ela fazia comentários como: "Fulana, você e seu marido ganham muito bem. Nem se eu e o meu trabalharmos dobrado, chegamos no salário de vocês." Ou uma vez que a minha mãe comprou um ar-condicionado usado, daqueles primeiros que saíram, que era até verde, e ela foi lá em casa, viu e falou: "Nossa, vocês estão progredindo muito." E ainda assim, minha mãe me deu a ela para batizar. A Maledite não conseguia engravidar. Fez tratamento e tudo. Depois de muito tentar, veio uma menina, que vou chamar de Lívia. E nessa época eu estava no meio do tratamento para leucemia. E ela não deixava a Lívia sequer chegar perto de mim, com medo da menina ficar doente. Pois, para ironia, ela esqueceu da menina 2 segundos conversando com a minha mãe e quando foi procurar, ela estava na sala comigo e a gente compartilhando a chupeta e vendo desenho. Eu tirava da boca dela e chupava um pouco, depois ela tirava da minha e chupava um pouco. A Maledite dormia lá em casa. Passava final de ano, final de semana, a gente dormia na casa dela, mas as coisas para minha mãe começaram a complicar. Meus pais começaram a brigar muito, muito mesmo, mas não se separavam porque ambos eram funcionários do mesmo prédio e aí acabava tendo que se aturar. Aí um dia a Maledite foi lá em casa e disse que foi num centro perto da casa dela, lá naquele mesmo bairro do início do relato, e contou a situação para a entidade de lá. E ele mandou um cigarro para minha mãe, para quando a situação apertasse, ela acender e chamar por ele em pensamento. Quando a minha mãe fez isso, a nossa vida revirou inteira. Meus pais separaram de vez. A dona do prédio que a gente morava começou a ser ruim com a gente e implicava com o nosso ar-condicionado, começou a pagar mal, a pagar atrasado, a tirar turnos que a minha mãe fazia por fora e o dinheiro começou a faltar. Eu e minha mãe tivemos que nos mudar e o meu pai ficou, já que eles tinham se separado. Minha mãe estava encostada pelo INSS devido a um acidente de trabalho e ela estava recebendo míseros R$250 de benefício. Essa fortuna toda, Ana. Com esse dinheiro não dava pra gente alugar nada onde a gente morava. E aí a Maledite, cheia de empatia, nos sugeriu uma casa lá no cu do Judas, onde ela morava, porque era mais barato e sempre teríamos ela por perto. Sem escolha, fomos. Era uma casa velha e a dona ainda por cima era macumbeira da pesada. A casa fedia a mofo e custava R$200 por mês. Sobraria R$50 para eu e minha mãe passarmos o resto do mês. Minha mãe e eu começamos a viver de uma cesta básica de um centro que ela ia há muito tempo. E a Maledite, quando soube, disse: fulana, parece que agora sua vida degringolou e você nunca mais vai parar de pegar a cesta básica para viver." Nessa casa tinha tanta lacraia, sem falar no ralo da cozinha, que eu não sei como tinha ligação com o encanamento do vizinho. A casa era meio baixa e um dia o esgoto voltou pelo ralo e inundou minha casa de cocô. Pura merda. Perdemos tudo que tínhamos trazido da mudança. Eram móveis bons, mas estufou tudo. O bairro não tinha asfalto, eu tinha que usar saco no pé quando chovia. Perdi todas as minhas sandálias bonitas, meus sapatos, tudo. Que fase, Ana! Nessa época eu tinha 16 anos e aprendi a fazer cabelo e unha. Batia na porta das vizinhas para arrumar clientes e conseguir dinheiro pro pão e pro presunto.
Naquela época era R$ 20 que eu cobrava pé e mão e ainda fazia florzinha. A Maledite ia todo dia lá e acabou convencendo a gente a ir nesse tal centro que ela ia. A gente foi, que a princípio me pareceu perfeito. Não se cobrava nada, só se vestia branco, não tinha bagunça, nem grito, nem nada bizarro que se vê em alguns lugares aí. Mas foi acontecendo umas coisas muito bizarras com a gente. Eu e minha mãe sempre fomos médiums, mas cuidar da mediunidade é uma escolha e, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Então, essa senhora que dava a cesta básica pra gente sempre passava banhos para acalmar, manter adormecida essa nossa mediunidade. Só que depois que a gente começou a ir lá, essa tal entidade que mandou o cigarro para minha mãe, que era um malandro, no final das consultas me puxava para o meio da roda e incentivava a minha incorporação, e eu não tinha muito controle. As canções que se canta, que na Umbanda se chamam pontos cantados, as palmas, é muito difícil segurar, e eu incorporava mesmo, e a minha mãe também. Até aí tudo bem. O problema era que a Maledite ia lá em casa levar presentes para as nossas entidades. Começava a puxar assunto, aí falava de um ponto ou outro que ela ouviu e quando a gente via estava incorporando em casa e dando consulta particular para a Maledite. Isso não pode. Para tudo tem hora e lugar. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia disso e a gente achava que era melhor deixar do que prender. Hoje eu sei que entidade não é igual peido, né? Hoje eu sei que entidade não é igual peido. Pode prender, que não tem problema. Se não é pra vir, não é Se não é pra vir, não é e pronto. Quando essas sessões começaram lá em casa, as coisas pioraram muito. As coisas quebravam, a louça remexia dentro da pia de noite. Ai, eu via muitos vultos, meus animais ficavam doentes. A minha mãe falava dormindo, ela sentava na cama e conversava como se tivesse outra pessoa lá. Falava coisas estranhas, algumas coisas obscenas. Eu não entendia nada. Era diferente de um sonambulismo. O que acontece é que mediunidade é tipo uma colmeia abelha. Se você cutucar, prepare-se. Não eram os meus guias que faziam isso, eram os obsessores que viam que lá em casa tinha 2 canais abertos e eles queriam ou ajuda ou badernar. E os nossos guias mesmo, como a gente não sabia se cuidar, não podiam fazer nada. Um belo dia, eu e minha mãe demos um basta. Chega, acabou, ninguém incorpora mais aqui. Eu fui convidada a trabalhar no centro e minha mãe ficou só na assistência se consultando. Quando eu vi aquele centro por trás das cortinas, eu entendi muita coisa. Só tinha fofoca. Quando acabaram as consultas particulares, a Maledite ficou com raiva e parou de ir na nossa casa. Passava por nós na rua e não falava com a gente. E lá no centro, o negócio ficou feio. Descobri que o senhorzinho lá, que era o dirigente e que incorporava o malandro, abusava das mulheres. O malandro levava as médiums lá para um cantinho fora da vista da assistência e alisava, pegava no peito, fazia várias coisas erradas. E ele tinha feito isso com a minha mãe. E eu só fiquei sabendo disso depois que ele fez comigo. Lá era como esse desenho que eu mandei. Então, ele levava as mulheres para o Cruzeiro das Almas, com a desculpa que queria falar algo particular e se aproveitava. Mas mete a mão na cara! Bom, depois que eu passei por isso, eu tava... não é tão simples assim, mas eu acho que na hora, assim, a gente não pensa. Mas fecha a mão, não dá com a mão aberta, não. Se possível, com um anel bem bonito, assim, para marcar. Depois que eu passei por isso, eu estava... um chute bem dado no meio das pernas. Já amontoa no chão, já ajuda bastante. E depois o soco na cara. Bom, depois que eu passei... Não, chega de violência, o que é isso? Depois que eu passei por isso, eu estava... Deixa eu ver como que era aqui. Entendi. Depois que eu passei por isso, eu estava decidida a sair de lá. Mas não se pode sair assim.
Da mesma forma que tem rituais para entrar, tem para sair. Se não dá ruim, se não dá ruim. Então eu passei a evitar ficar sozinha com ele. Ele me chamava lá pro cruzeiro e eu não ia. Ligar pra polícia também ajuda. Até que um dia eu estava incorporada com a minha pombagira, já doutrinada e maravilhosa. E ela achou que ia ter ele achou que ia ter uma facilidade com ela e chamou ela pra lá. Mas peraí, é a entidade ou é a pessoa? É a pessoa, né? O cara era o cara que era safado, não a entidade. A entidade. Agora fiquei confusa, gente. A entidade faz isso também? Bom, era dia de festa. Ela estava enfeitada de brincos, anéis, pulseiras e ela disse que ia, mas antes queria falar com a minha mãe. Ela tirou minha mãe da assistência, levou para perto do congá e falou: moça, hoje é o último dia que vocês vêm aqui, mas se precisar pode me chamar. Aquele cigarro que a Maledite levou daqui estava preparado para fazer vocês mudarem de lá para cá e a vida revirar toda. Esse homem daqui queria você e minha menina, no caso eu. E a Maledite odiava ver vocês melhor do que ela. Então, eles se juntaram para você perder tudo e vir para cá. Vocês ainda têm chão para caminhar, mas conte comigo. Minha mãe ficou chocada, tudo agora fazia sentido. Ela voltou para assistência e a minha pombagira pegou na mão do safado e foi lá pro cruzeiro toda faceira. Eu estava incorporada, mas ela me deixou ver tudo. É tipo quando você acorda e lembra de um sonho. É assim que as entidades deixam na sua mente coisas que elas acham importantes você lembrar. Ele a levou para o cruzeiro e abraçou e tentou beijá-la. Ela se afastou e cruzou os braços olhando para ele. Ele veio com uma conversa besta que gostava de abraçar moças bonitas. Ela disse que não gostava de homem velho. Aí ela se virou para sair. Ele pegou a mão dela e colocou lá. Ela tirou a mão e no impulso deu-lhe um tapão na cara, não disse? Disse que ele era um velho nojento, mentiroso e que se aproveitava do nome da entidade para fazer o que não devia. Olha lá, tô falando, é a pessoa lá. Voltou, arrumou as coisas dela, subiu, e quando eu me dei conta, a única coisa que eu sabia era que tinha que sair correndo dali. Ficamos sabendo que a mulher do velho safado jurou que ainda iria me ver rastejando de volta para lá. Ela espalhou no bairro que era eu que estava atrás do marido dela. E Ana, realmente foi difícil. Eu morei ali 10 longos anos e toda casa que eu arrumava fora do bairro dava errado. Só consegui sair de lá quando casei. E logo depois minha mãe também se mudou para perto de mim. Por fim, a Maledite. Bom, ficamos muito tempo sem saber dela. Quando meu irmão ficou doente, eu liguei para ela e ela disse que eu estava inventando, só para me reaproximar dela. E eu vou brincar com isso, gente? Ela foi para o hospital e quando viu ele em estado terminal, ela chegou a visitar algumas vezes. Eu a vi no velório e depois nunca mais. Minha mãe encontrou ela andando igual uma mendiga no mesmo bairro que moramos. Minha mãe tinha ido no salão, estava de cabelo feito, toda linda, e a Maledite estava mexendo no lixo, procurando lata para vender. Minha mãe a chamou, ela olhou para minha mãe com ódio. Minha mãe perguntou o que aconteceu, como que ela ficou daquele jeito? E ela disse que a patroa foi morar com uma das filhas nos Estados Unidos e dispensou ela depois de mais de 20 anos de serviço. Só que a Maledite nunca quis assinar a carteira de trabalho para não sujar a carteira com emprego de doméstica e parece que ela não teve direito a nada. Ela disse ainda que a filha dela sumiu no mundo, só aparecia uma vez ou outra e não queria saber dela. Minha mãe falou que ela estava muito magra, com os dentes podres, cabelo todo desgrenhado, a cara da desgraça. Ela amaldiçoava a patroa muito, porque acho que no pensamento dela, a patroa ia levar ela junto na viagem, sei lá. Eu e minha mãe estamos muito bem, graças a Deus, e bem longe dela. Fiquem com Deus, beijos a todos, cuidado com as maledites. E é isso aí.
Ela é gente do céu. Olha só. Falei, viu? A pombagira foi lá e meteu o tapão na cara, isso aí. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O chamado da Maledite para o mal. Olá, Ana. Essa é, de certa forma, a continuação do relato da minha avó. Porém, esse relato aconteceu comigo. Essa Maledite é a irmã mais velha da minha avó. Eu nunca soube da história dela até coisas estranhas acontecerem comigo. E isso me lembra aquele outro relato. Lembra de uma moça que gostava de um cara lá no sítio, mas a irmã, tipo, roubou o cara dela, não sei das quantas, era má também. Bom, voltando aqui. Os nomes já estão trocados. O chamado dessa Maledite começou a ocorrer comigo. O chamado da Maledite começou a ocorrer comigo quando eu tinha 13 anos. Aliás, sempre fui uma criança bastante sensível a coisas espirituais. Eu via coisas e pessoas que a maioria das pessoas não viam. Eu não tinha medo, pelo contrário, eu sempre gostei desse tipo de coisa. Porém, a mulher que aparecia nos meus sonhos me fazia acordar com calafrios. Os sonhos eram sempre exatamente iguais. Eu estava na minha cama, deitada, e ao abrir os olhos, via uma mulher de longos cabelos pretos e lisos, bem magra, branca e de olhos penetrantes e frios. Ela vestia um longo vestido vermelho, aparentemente antigo, e estava sempre com a mesma bandeja de prata nas mãos. E na bandeja uma garrafa de vinho, 2 taças, uma adaga e muitas joias. E cada vez que eu mandava ela se afastar, ela se aproximava lentamente mais e mais. E eu acordava. Nesse ano, né, quando ela tinha 13 anos, acho. Nesse ano, foi despertando em mim muitas curiosidades. Minhas brincadeiras envolviam o sobrenatural. Eu fazia a brincadeira do copo, a da caneta e o do compasso, sozinha no meu quarto, como se eu brincasse de casinha. Tudo escondido da minha mãe, é claro. Eu pesquisava como invocar espíritos, até meu jeito de me vestir foi ficando diferente. Eu tinha desejo em conhecer e me aprofundar no obscuro e não pensava nas consequências. Um dia, na casa da minha avó, enquanto brincava com o cachorro, eu ouvi uma voz. Essa voz me dizia para fazer um ritual de entrega e dizia exatamente o que fazer e que eu deveria tirar o meu sangue. A minha avó apareceu na hora e me surpreendeu com uma faca afiada na mão. Ela me disse para deixar a faca porque é perigoso. Eu não me lembro disso, mas ela disse que eu falei o seguinte: Sou fulana. Esse era o apelido da Maledite, irmã da minha avó na infância. Apenas os irmãos e os meus bisavós sabiam disso, desse apelido dela. Sou fulana. E não tinha como eu saber, porque a minha avó nunca falava sobre ela. E ela já havia falecido há muitos anos. A minha avó, ao ouvir isso, gritou: Sangue de Jesus tem poder, afaste-se dela! Eu voltei a mim na hora, como se tivesse acordado. A minha avó conversou e orou comigo. Eu me senti aliviada e protegida. Um tempo depois, a minha avó me mostrou uma foto antiga e, ao ver, já reconheci a mulher misteriosa que aparecia nos meus sonhos. Eu contei que sonhava quase toda noite com ela. A minha avó me disse para expulsar a presença dela no nome de Jesus, que ela não voltaria. Esse sonho continuou e na maioria das noites eu não conseguia falar, até que um dia consegui. Eu a expulsava com todas as minhas forças. Ela simplesmente andou para trás sorrindo e se foi. Depois desse exorcismo, nunca mais sonhei com ela.
Contei tudo à minha mãe, que ficou dias orando por mim. Eu mudei, parei de me interessar e buscar coisas que ainda não poderia lidar, com as quais ainda não poderia lidar. E a minha avó contou toda a história da irmã dela, a Maledite. Ela era uma pessoa má, que trabalhou com magia negra e morreu sozinha como uma louca, internada em um sanatório. Aprendi a tomar cuidado com o lado obscuro, pois depois que se entra, é muito difícil sair. Eu ainda me lembro como se fosse hoje do rosto dela e de cada detalhe, mas graças a Deus ficou para trás. Obrigada pela oportunidade de contar o meu relato. Eu sou muito fã do canal. Grande beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Um beijo para você, muito obrigada. Ai, gente, e ela já era ruim assim, nasceu com esse... Eu achei que fosse o chamado dela, né? Como que ela ficou ruim? Por que ela nasceu ruim assim? Ou ela já desde nova se meteu com, sei lá, com alguma coisa de magia? Por quê? Nasceu ruim? Vamos ler este. A primeira maledite da minha família. Olá, Ana, é um grande prazer mandar este relato. Meu nome é Fulana e moro em São Paulo. Este relato é da minha avó, mas me envolve também de certa forma, mesmo que eu nem havia nascido ainda. Todos os nomes já estão trocados. A minha avó, que vamos chamar de Luísa, tinha apenas 15 anos na época. A família morava em uma grande fazenda. A família veio da Espanha e tinha muitas posses. Luísa era a filha caçula e a moça mais bela e delicada. A Maledite, irmã mais velha de Luísa, também era muito bonita, mas era uma pessoa sombria. Gostava de fazer maldades desde pequena e não sentia o mínimo remorso. Na fazenda, um novo capataz foi contratado. Era um jovem italiano, forte, moreno, de olhos azuis, como o céu, que aqui vamos chamar de Pedro. Os dias foram passando e Luísa percebeu aquele belo rapaz. Eles trocavam apenas olhares, e nesses olhares já sentiam que estavam apaixonados. Maledite também percebeu esses olhares e, mesmo sem gostar de Pedro, começou a se dizer apaixonada por ele. Ela fazia ameaças a Luísa, dizendo que contaria ao seu pai que ela se oferecia ao rapaz, e coisas absurdas que ela sabia que não era verdade, mas manteve segredo para atormentar Luísa. Um dia, Pedro decidiu realmente que Luísa deveria ser sua esposa, mas que seu pai não aceitaria. Então teria que roubar a moça. Ele mandou uma carta se declarando para Luísa, mas Maledite, não sei como, descobriu e se fez de amiga, dizendo que entregaria a carta. Nem precisa dizer que Luísa nunca recebeu essa carta. Maledite guardou com ela. De madrugada, Maledite assustava seus irmãos e até mesmo pessoas que moravam e trabalhavam na fazenda. Todos acreditavam e diziam que era uma bruxa. Ninguém se metia com ela por medo. Na casa, coisas estranhas aconteciam à noite. Passos e barulhos eram constantes pela casa e ao redor. Havia noites que se ouvia nitidamente um barulho no telhado, como de um gorila furioso pulando e urrando. E a Maledite estava sempre falando em uma língua estranha e parecia conversar com alguém que não parecia estar ali. Pedro não tinha medo de Maledite, mas sonhava com ela constantemente. Sonhos que de nada tinham a ver com seus verdadeiros sentimentos. Era como se houvesse nela um magnetismo que o chamava. Mas ele tinha seus planos com Luísa, e algo dizia que ele deveria sair daquele lugar imediatamente.
Então ele fez um bilhete e desta vez deu um jeito de entregar nas mãos de Luísa. Nesse bilhete dizia que ele queria que ela fosse embora com ele para longe. Luísa, ao ler o bilhete, guardou com ela e de longe fez apenas um sinal que sim com a cabeça para o Pedro. Naquela mesma noite, eles fugiram e mesmo sabendo que não poderia levar nada e que seria deserdada, Luísa não hesitou. Não sei como Maledite descobriu e antes de todos se recolherem a dormir, ela disse no ouvido de Luísa: amaldiçoada seja você e a sua geração. Terás o amor por pouco tempo e como um sopro escapará de suas mãos e a última a nascer da sua casa será minha. Luísa gelou na hora. Logo depois de ter certeza que todos estavam dormindo, Pedro foi buscar Luísa. Na janela do quarto, no momento que ela desceu, o pai dela sai da casa furioso e chama os homens de sua confiança para trazer Luísa de volta. Chama os homens de sua confiança para trazer Luísa e voltar e matar Pedro. Pedro, correndo com Luísa nas costas, acabou levando um tiro na perna, mas não parou, mesmo assim, e conseguiram fugir. Eles foram para longe e se casaram. Luísa tem 14 filhos. Eles passam muitas dificuldades. Luísa teve 14 filhos. Eles passaram muitas dificuldades e muitos relatos ainda vou contar deles. Luísa ficou viúva com apenas 28 anos. A minha mãe foi a última filha e eu a última neta. No próximo relato, vou contar como eu conheci essa mesma Maledite e como foi o chamado dela. Ana, Mateus e a todos da família assombrados, um grande beijo. Próximo relato se chama O Chamado da Maledite para o Mal. Já tem aqui? Ou não? Gente, mas credo, é a bruxa do mal mesmo. Já tem aqui, sim, ó, parte 2, Jaque. Uma Edith destruiu a minha vida por 9 anos. Laia! Olá, Ana, tem... Tá tudo certo aqui, tá rolando musiquinha. Tá rolando musiquinha. Último relato de Edith de hoje, ok? Vamos lá. Uma Edith destruiu a minha vida por 9 anos. Olá, Ana, tenho 37 anos e sou de Mato Grosso do Sul. Eu sou a mesma que enviou o relato em 2017 chamado O Incubo em Meu Quarto. Escrevo dessa vez para contar outro relato que fez parte da minha vida e me rendeu atrasos. Tudo começou em 2008. Nessa época, eu estava terminando a faculdade de Direito e prestava diversos concursos. Na maioria deles, eu fui aprovada com boa classificação e um deles foi um curso da área administrativa para trabalhar em uma escola do município. Nessa época, eu contava com uns 26 anos. Era magra, cabelos volumosos e compridos, chamava atenção tanto pela aparência quanto pelo desempenho nos estudos e simpatia. Eu era uma moça feliz, sorria o tempo todo, adorava dançar, ouvir música, passear e fazer novas amizades. Então, eu fui nomeada no concurso para trabalhar em uma escola da prefeitura, numa escola da periferia. Ao adentrar no ambiente, logo fui fazendo amizades e acabei conquistando a todos, inclusive a diretora, que era a nossa chefe imediata. Dentre os colegas de trabalho, havia a Edith, que era graduada em Direito, era advogada há mais de 10 anos,
Porém, por não ter conseguido exercer a profissão, acabou tendo que prestar concurso para um cargo de nível fundamental nessa escola. Eu, na época, tinha confiança na Edith e a considerava como amiga. Ela era 10 anos mais velha, já era mãe e vivia dizendo que, por ser pobre, não havia conseguido exercer a sua profissão de advogada. Eu ouvia tudo aquilo e buscava sempre incentivá-la a não desistir de seus sonhos, a voltar a estudar, prestar um concurso na área e, se possível, buscar um jeito de exercer a função na escola e o trabalho na advocacia. Bom, ao final de 2008, eu concluí a minha graduação em Direito. Fui parabenizada por todos os colegas. Iniciou o ano de 2009. Eu iniciei um cursinho preparatório para a prova da OAB e assim fui aprovada na primeira prova que eu fiz. Após essa aprovação, a Edith ficou estranha. Vivia me criticar, dizendo que eu era muito branca, que precisava tomar um sol, fazer uma academia para criar bunda. Também preciso criar uma bunda aqui. Ser mais sexy, enfim. Oi, gente, o que a pessoa vai... Começou a criticar a minha aparência. No último trimestre de 2009, a Edith precisou dormir em minha casa. No mesmo dia, uma blusa cor-de-rosa, linda e com letras brilhantes que eu havia ganhado da minha mãe, sumiu de forma misteriosa. Passou algum tempo, já em 2010 eu assumi outro concurso que eu havia sido aprovada, mas foi em 2010 que as coisas começaram a ficar tortas. Meu novo trabalho não deu certo. Resolvi abrir o meu pequeno escritório de advocacia, mas nada andou. O dinheiro não entrava e quando entrava, em nada rendia. A minha vida afetiva também parou. Os rapazes se interessavam, mas em poucos dias sumiam sem deixar rastros. A Edith sumiu da minha vida e eu ficava sabendo às vezes que ela vivia me criticando pelas costas, dizendo que se eu estava exercendo a profissão, era porque os meus pais me davam as coisas. Enfim, havia uma certa inveja no ar. Eu cheguei a convidá-la para trabalhar comigo, mas ela recusou e preferiu ficar criticando apenas. Enfim, continuando, a minha vida parou. Não consegui estudar, passar em concursos, a minha profissão em nada rendia, a minha vida afetiva parecia amarrada. Eu deixei de ser uma pessoa feliz, eu comecei a ficar extremamente irritada, eu me isolava o tempo todo, eu me irritava com um simples barulho. Passei a comer por compulsão e comecei a aumentar o peso. Entrei em depressão profunda, engordei 20 quilos, meu rosto nasceu pelos, ficava constantemente indisposta, a minha saúde mental prejudicada. Eu deixei aos poucos de ser aquela moça alegre, bonita, sorridente, lutadora pelos seus ideais. A minha vida era só desânimo. Eu via vultos constantemente, acordava com hematomas. Meus pensamentos tornaram-se semelhantes ao de uma criança e a minha aparência começou a envelhecer. Em 2016, diante da situação, eu não aguentei. Mesmo sendo uma católica fervorosa que condenava qualquer tipo de adivinhação, no momento de desespero resolvi recorrer a isso. Ao consultar, o pai de santo disse que a minha vida estava amarrada desde o final de 2009 e um trabalho necessitaria ser feito. Mas para isso eu deveria pagar 3 mil reais. Olha que beleza, deixa de ser advogada e vai trabalhar, vai ser pai de santo. Sim, Ana, o cara é charlatão, que se aproveita dos problemas alheios, né? Em 2017, sobreveio mais uma de tantas decepções afetivas e aquela visão do íncubo já relatado aqui. 2018, a amarração na vida continuava. A minha saúde estava pior e sentia muita dificuldade para andar. Exames foram feitos, mas nada acusavam. No início de janeiro deste ano de 2019, eu estava com depressão profunda, então procurei na internet a oração de São Cipriano para desfazer magias. Fiz essa oração por 3 dias, acendi as velas conforme a orientação.
No quarto dia, eu acordei com um ser de capa preta na beirada da minha cama e esse ser me revelou o seguinte: a moça era um poço de formosura e inteligência. Isso gerou ira em uma colega de trabalho. O ano foi 2009. Sua roupa que sumiu foi rezada sobre ela. Após isso, a sua vida parou. O intuito deste trabalho é para te jogar no abismo e te deixar louca a ponto de se autodestruir. Após essa revelação, o ser sumiu e eu procurei uma mãe de santo. Sem eu falar nada, a mãe de santo que estava incorporada me contou a mesma história e me revelou a sua autora. Fiquei perplexa, pois eu não imaginava que seria a Edith. Logo, a pessoa que eu tinha amizade e buscava ajudar. Ela me passou tratamentos, banhos, orações e lavagens no local de trabalho. Há alguns dias eu faço tratamento espiritual e a minha vida profissional está começando a abrir. A minha saúde mental ainda não está boa. Eu sinto um pouco de depressão. Estou com um grande histórico de tentativa de suicídios e visões de seres das sombras. Meus cabelos, que eram volumosos e compridos, há 9 anos estão ralos e quase que eu fiquei careca. Enfim, este é o meu relato sobre Edith e, quanto a ela, eu sei que a sua vida está pior do que estava, mas não quero desejar o mal. A vida se encarregará da lição que ela deverá aprender. Creio que a minha vida já começou a melhorar, pois encontrei a raiz do problema e assim ficou fácil a sua resolução e cura. Beijos, Ana. Ficarei feliz se ler o meu relato. Tá lido! Pensa positivo que agora vai pra frente. Ai, ai, ai. O povo, né? O povo! Ai, meu Deus do céu. Falei, acho que não tem mais nada melhor pra fazer. Né? Não é que não tem nada melhor pra fazer. Você que escolhe, gente. Você que... Olha. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Vamos ver aqui. Deus contra as 3 maledites. Vamos ver. Se tiver nomes, estarão trocados. Oi, Ana. Oi, assombrado. Sou fulana e vou contar um relato onde eu fiz parte. Em 1976, eu, então com 11 anos, fui trabalhar de babá para uma família que eu só soube que eram tão pobres quanto nós, ou ainda mais pobres, quando eu cheguei na casa. O homem era cego, desde os 14 anos, por conta de um glaucoma. Eles eram negros ou afrodescendentes. Adiante vocês entenderão o porquê eu coloquei este detalhe. Pois bem, o irmão fulano, pois ele era pastor. Pois bem, o irmão fulano, porque ele era pastor, o homem mais fiel a Deus que eu conheci. O homem dessa família, é isso? O que era cego? É. O bebê, segundo a maledite da esposa, que juntamente com a outra maledite da sogra e da cunhada, também, umas 3 maledites, elas me odiaram desde o momento que me viram e só me chamavam por apelidos vexatórios, a mim e ao irmão fulano, que era insultado o tempo todo pelas 3 maledites. O irmão coitado tentava me defender, até se colocando entre eu e elas quando vinham me agredir fisicamente. Gente, a maledite da cunhada, que vou chamar aqui de Mara, não tinha a perna esquerda, era feita de madeira, como dos piratas, sabe? E era com essa perna que ela me agredia, gente. Ela tirava a perna e tacava em mim e no irmão. Esse irmão, o irmão dela era irmão porque ele era pastor, enfim. A sogra era o próprio capeta.
E a esposa, que vou chamar aqui de Laura, era um bicho. Ela maltratava até o próprio filho. Só o chamava de negrinho nojento. Gente do céu, não vontade de tomar Bom, ela sim que cheguei me deu as ordens. Olha, sua branquela besta, nunca dê água pro neném. Ele sofre do estômago e se tomar água morre. Nunca dê banho, pois ele sofre do umbigo e se der banho ele morre. Gente, a mamadeira é feita assim. Encha a mamadeira com água morna, coloque uma pazinha rasa de leite em pó, agite e dê a ele. Peraí, mas não pode tomar água, mas pode tomar água com um colherzinho de leite, aí não acontece nada? Enfim. Agite e dê a ele. O menino não tomava de jeito nenhum. Tinha um mau cheiro, pois com 1 ano e 6 meses nunca tinha tomado banho. Como assim, gente? Ele só gemia o tempo todo. Nem os olhos ele abria. O irmão orava a Deus para salvar a vida do filho e toda noite, quando retornava para casa, ele orava ajoelhado ao lado da única cama que tinha. Ele orava assim: Senhor, se eu achar graça diante de ti, eu peço, me dê 1 minuto de visão para eu ver o meu filho e este anjo que o Senhor nos enviou para cuidar do meu filho amado. Fazia 1 semana que eu estava cuidando do bebê, então a maledite da esposa dele me fez acompanhá-la para, segundo ela, ir ver um emprego. Era um dia de sol muito quente, mas ela me mandou calar a boca quando falei que o bebê não ia aguentar aquele sol. Ela foi empurrando o carrinho e não deixou eu pegar o menino no colo para tentar protegê-lo do sol. Fomos a um descampado onde só havia um barracão e ela mandou eu ficar ali no meio do nada esperando por ela. Não tinha casa, nem mesmo uma árvore para eu abrigar aquele inocente que agora respirava com dificuldade. Fiquei na frente dele para fazer sombra para ele com o meu corpo franzino. Depois de horas eu comecei a passar mal, pois o sol estava muito quente. Eu estava chorando de dó do menino e não aguentando mais aquele sol, eu chamei por ela, que saiu daquele barracão abotoando a blusa. E veio gritando para eu e o menino irmos para o inferno. Me deu uns tapas e mandou eu sumir. Assim que ela voltou, com o rapaz abraçados para o galpão, ouvi uma voz de homem que me disse: volte para casa, dê um banho no bebê, faça uma mamadeira igual a que a sua mãe fazia para os seus irmãos e dê a ele, e não dê mais nenhum remédio a ele. Venha, eu te levo. Fui atrás daquela voz, pois eu não sabia voltar. Cheguei, fiz como a voz me mandava, e as 2 maledites, para variar, me agrediram, pois não queriam me deixar dar banho na criança. Levei mais de horas tirando uma massa, tipo um trigo molhado que se formou na cabeça do menino. Dei a mamadeira e ele dormiu sem gemer. Passaram-se 3 meses e o menino agora brincava com os pezinhos, ria e já começava a tentar falar. E que criança linda! O irmão é o pai da família, o pai do menino, é isso. Ele era só agradecimentos a Deus e bênçãos para mim. E continuava a orar, dizendo assim: Deus, se eu achar graça diante de ti, me dê 1 minuto de visão para eu ver o meu filho amado e este anjo que o Senhor nos enviou. E aí uma noite ele chegou e, como sempre, me perguntou se ele podia entrar. Eu tinha acabado de tomar banho e, como isso era feito na bacia da cozinha, eu disse que sim, eu já tinha me vestido. Então ele entrou e ficou de frente para mim. Imediatamente levou as mãos nos olhos e disse: Irmãzinha, você está nua, vista-se. Eu olhei para mim e disse que eu estava de vestido. Então ele falou que o meu vestido era transparente e mandou eu colocar uma anágua ou um saiote. Eu vesti ligeiro, morrendo de vergonha, e perguntei: Como sabe disso? O senhor não é cego?
Então ele disse que estava enxergando e descreveu o meu vestido e o tip-top do bebê. E aí ele ajoelhou-se e beijando o bebê, eu acho, dizendo o quanto seu filho era lindo e agradecendo a Deus pelo milagre. Aí ele virou-se para mim e, segurando minha cabeça, me depositou na testa o beijo mais puro e único que recebi na minha vida, e agradecendo por eu ser enviada por Deus, palavras dele, e ter salvo o seu filho. As maledites gritavam lá fora, insultos horríveis. Então a esposa maledite chegou e o acusou de estar me beijando, etc. Ele se virou, a olhou e nesse momento ele perdeu a visão outra vez. Ele disse que não sabia quem era aquela mulher que estava gritando aqueles absurdos. Eu falei que era Laura, mas ele disse que não era. Eu fiquei confusa. Aí ele explicou. Quando ele a conheceu, ela disse ser uma mulher branca. Então ele tinha se casado com uma branca e não com uma negra. Ela gritava que ele era racista, mas ele explicou que ele teria casado com ela sendo negra ou japonesa. O caso é que, por falta da visão, ele casou com a imagem que ela dera de si. Ou seja, que Deus sabia que essa esposa com quem ele casou-se não era ela. Não entendi. E pediu o divórcio. O vi umas 2 vezes depois disso. A última vez o menino já tinha 3 anos. Aí eu engravidei do meu namorado, fui expulsa de casa e perdi o contato com o irmão e seu amado filho. Já mandei outros relatos. Tá, e aí ela fala os relatos aqui. Peraí, eu não entendi o que foi. Ela enganou ele era cego. Deus tinha dado uma visão para ele da mulher que ele iria se casar, é isso? E ela mentiu que era ela? Parece a história que a minha avó me contava da cidra, das 3 cidras. Mas, gente, a gente fica pensando, cara, essas coisas acontecem mesmo, né? Parece tão absurdo. Mas eu não duvido que aconteça, não. Que não aconteça, não. Vamos lá, ó. Vou contar um curtinho aqui, ó. Vamos ver. A maledite foi castigada pela entidade. Aqui. Ok. Vamos lá. A maledite foi castigada pela entidade. Olá, Ana. Espero que esteja tudo bem com você e sua família de humanos e não humanos. Conheci o canal em 2019 e desde então seus relatos me fazem companhia no meu dia a dia. Meu nome é Fulana, moro em Belo Horizonte. O relato que vou contar me foi contado pelo meu pai, um excelente contador de causos, que infelizmente nos deixou em março desse ano aos 86 anos. Meu pai e meu avô trabalhavam construindo estradas. Viviam nos trechos em casas improvisadas, vovó os acompanhava, se virando como podia, lavando roupas e cozinhando para os outros trabalhadores. Nesses trechos havia muita solidariedade, as pessoas se ajudavam mutuamente. Perto da casa deles havia uma senhora com muitos filhos, a quem vovó sempre ajudava a alimentar as crianças. Vovó relatou para o meu pai o seguinte: ela estava sozinha em casa e essa senhora, a quem vovó ajudava, chegou. De repente, a senhora começou a falar com uma voz que não era dela. Começou a falar assim: essa mulher me pediu para fazer uma maldade muito grande com você, mas eu não fiz. Você não merece. É muito boa para ela, mas espera para ver o que vai acontecer com ela. Passado alguns dias, a dita senhora foi lavar a cabeça e despejou água fervendo, se queimando muito.
Meu pai não me relatou se a minha bondosa avó ajudou a cuidar das queimaduras ou não, mas acredito que com seu enorme coração provavelmente o tenha feito. Esse é um dos relatos que o meu saudoso contador de histórias me contou inúmeras vezes. Posteriormente contarei outros em homenagem à sua memória. Beijos, que Deus continue abençoando vocês e guiando seus passos. Muito obrigada, um beijo para você. Olha só para você ver. Quando a pessoa é boa, nem a entidade quis fazer o trabalho. Olha, ela me pediu para fazer, mas... Olha, esse daqui é bicho ruim que tá aqui. Olha, foi ela mesmo. A entidade levou o corpo da mulher para falar isso ainda lá. Ai, ai, ai. Ó, gente, vocês falaram da... Eu não sei quem perguntou esses dias aqui, ó. Tá aqui, ó. Ai. E aí, nem a entidade quis fazer. Falou, não, se é muito boa pra ela, essa mulher aqui, ó. Vai tomar. E deu uma assustadinha na mulher. Que legal. Isso aí, entidade. Isso aí. Cadê? E é este daqui. É um relato médio, tá? O maledito do meu ex-namorado fez amarração pra mim. Mais um de amarração. Agora é o maledito. Olá, Ana e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Moro no interior de São Paulo e todos os nomes já estão trocados. Eu nasci em berço espírita, mais precisamente na Umbanda. E sempre segui a religião, apesar de já ter tentado conhecer a Igreja Católica e a Evangélica. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci um rapaz. Nós nos aproximamos e quando percebi, já estávamos em um relacionamento sério. Era o meu primeiro namoro e o dele também. Mas desde sempre a minha mãe não sentia uma boa vibração, porém aceitava. Já que o namoro era dentro de casa, com a supervisão dela sempre. Ana, nós nos relacionamos por 3 anos, só que no último ano de namoro eu já não gostava mais dele. Eu nunca traí nem nada, mas eu não conseguia terminar. Ele fazia uma manipulação absurda, até que no fim de 2020 eu consegui colocar um ponto final naquele namoro. Muito bem. Quando eu achava que tinha finalmente me livrado, essa praga de menino começou a me perseguir. Começou a seguir todos os meus amigos em todas as redes sociais, até amigos meus que ele nem gostava. Vinha na frente do meu condomínio me vigiar, ia nas portas das baladas que eu estava. Eu, hein, credo. O mais engraçado é que eu não sei como ele me achava, porque eu e meus amigos havíamos bloqueado ele em tudo, até nas mensagens do celular. No e-mail, números de telefone, tudo. Até que, enfim, ele realmente deu uma aliviada e me deixou em paz, entre aspas. Lê do engano. Em uma quarta-feira, numa noite de sono comum, sonhei que estava em uma loja e que quando saía dessa loja aparecia uma mulher com roupas antigas e uma rosa na cabeça. E então ela se aproximava de mim e falava exatamente assim: eu não quero falar e nem mexer com você. Eu não posso, pois você é filha de fulano de tal. E citava o nome de alguma entidade que eu não consigo me recordar por nada. Aí, ok, passou. Eu esqueci esse sonho e na mesma semana, no sábado, eu sonhei com um prato. E nesse prato tinha mel, açúcar, pinga e no meio dele um copo virado para baixo. Ana, eu acordei muito pensativa e tentando pensar sobre o que poderia ser aquilo. E então eu pedi para minha mãe, que é uma médium super bem desenvolvida, jogar carta para mim, pois eu estava muito curiosa sobre o que poderia ser aquilo. E então nós começamos o jogo com o baralho cigano e a cigana revelou que um homem havia feito uma amarração para mim. E então eu perguntei se era o traste do meu ex-namorado. E as cartas confirmaram que ele havia feito amarração para mim, mas que era para eu ficar tranquila, pois o meu Exu e a minha pombagira já haviam quebrado o feitiço.
e que no primeiro sonho era o espírito que foi mandado para mim, e o segundo sonho do prato com o copo eram as minhas entidades me mostrando o que havia sido feito. Eu fiquei chocada, pois quando estávamos juntos, ele nunca queria ir no trabalho comigo. Dizia que tinha medo, nunca quis ir em alguma gira, alguma coisa assim, né? Na Umbanda, é isso? Ele dizia que tinha medo. Eu então contei para minha amiga de infância, que também não gostava dele, mas que era amiga de um amigo dele. E ela me contou que esse amigo em comum deles... eu contei para uma amiga que essa amiga também não gostava dele não, mas era amiga de um amigo dele. E aí ela me contou que esse amigo em comum entre eles havia dito a ela que o maledito estava frequentando um centro junto com ele, mas que sempre quando ia se consultar, não queria que o amigo fosse junto. Ele sempre ia sozinho. E foi aí que eu entendi tudo, Ana. Ele realmente tentou me amarrar. Mas, graças a Deus e às entidades, o feitiço foi desfeito. Bom, esse foi o meu relato. Eu espero que tenha gostado. Eu tento o máximo não me prolongar muito nas palavras. Peço perdão pelos erros, eu revisei o texto, mas escrevendo pelo celular às vezes passa alguma coisa. Muito obrigada pela oportunidade, que Oxalá abençoe a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, quebrado automaticamente. Viu? Tomou o namorado, né? Que não conseguiu, não. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.